chegar lá. Se a Escritura diz, quem crer e for batizado será salvo. E aí, Áquil? Aí eu é que pergunto, vocês saíram do sistema? Tem que crer e ser batizado? Ou vocês não entendem o que ele está falando, para quem ele está falando, no tempo que ele está falando? Vocês têm que crer. Ele estava dizendo aquilo para aqueles que iam ouvir o ID. Vocês ouviram, vocês sim, vocês precisam do único caminho, porque vocês serão cobrados, vocês conhecem o caminho. Mas é por conhecerem que banalizam. É por conhecerem que não valorizam. Aí eu ensino, aquilo que não lhe custa, não lhe vale. Se você achou a história de Jesus linda, isso não lhe custou nada. Se você desde que nasceu ouviu falar de Deus e achou coerente, isso não lhe custou nada. Isso é o mesmo que nascer numa tribo de Israel. Eu pergunto, vocês respeitam a história da cruz? E não é em palavras, é em gestos, em atitudes, em ações. Por quê? Qual é o caráter de um budista? Qual é o caráter de um ateu? De um bruxo? Está aqui o rapaz. Era ateu, hoje não é, na verdade nunca foi. Mas encontrou o Deus do sistema, não era coerente. E portanto, se esse é o Deus apresentado, não creio. Esse era o ateísmo dele. Quantos ateus que têm nomenclatura de ateus, mas que acreditam mais do que vocês? Quantos espíritas, não aqueles que estão de fato envolvidos com orixás, com deuses, que sabem aquilo, o que significa aquilo, a consciência deles também foi ampliada. Estou falando dos pagãos, dos gentios, que desde que nasceram, e essa é a grande questão, o sistema não explica isso. O sistema não vai te responder se você perguntar. E aqueles todos que nunca ouviram falar? Onde eles estão? As coisas estranhas são mais ou menos assim. Já perguntou? Já perguntei em 2 igrejas o que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram. E eles dizem que não existe aqueles que nunca ouviram. Que de uma forma ou de outra todo mundo ouviu. Eu digo, amém, Jesus. Eu vou brigar, não posso brigar, mas eu também não penso assim. Tem gente que nunca ouviu realmente, não é? E vai ser julgado pelo amor da consciência ou pela consciência do amor. Aí você fala se é fora, se é um diabo, vai embora. Vê só. Eles ouviram? Na verdade, o que eles estão dizendo de forma distorcida e maligna é o seguinte: quando uma consciência se forma, ali tem uma pergunta, já estou respondendo. Quando a consciência se forma, dizem os judeus, do 8º ao 40º dia do feto, é que a consciência é formada. A consciência e o espírito, que é o canal de ligação entre a criatura e o Criador, que depois volta para Deus quando ele morre. A alma, consciência, já vem de fábrica com a escrita do dedo de Deus. O que? Não matarás, não adulterarás? Não. A essência da lei, que é o que nós servimos hoje, que é o Evangelho, que é a essência da lei. E qual é a essência da lei?
Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Que amor? Porque existe mal e bem. Esse conhecimento de mal e bem está dentro de cada consciência. Qualquer índio lá da Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, sabe que fiz mal para ti, minha consciência pesa. Agora, se eu fizer mal, principalmente Avon, Pecha, e minha consciência não pesar, é uma consciência cauterizada. Termo usado por alguns autores de Bíblia que eu não gosto. Aqueles termos rústicos, que ninguém entende. Como chocarrice e parvoíce. O evangelho do reino é este evangelho pro judeus. É a Torá para Israel. O evangelho da graça só começa a partir de Paulo, que teve esse entendimento. Aí você não vê mais evangelho do reino em todo o Novo Testamento. A partir do Tetelestai, só o evangelho da graça. Esse evangelho da graça é para os ex-gentios, ex-pagãos, vocês. Em outras palavras, só para terminar, deixa eu terminar. O evangelho do reino significa dizer que Moisés, lei, Elias, profetas, vão voltar agora, nos últimos 1290 dias da grande tribulação. Vem, grande eles vão pregar para os judeus de novo, aqueles 144 mil. E quando eles fizerem isso, eles vão pregar o evangelho do reino. Porque aí sim Jesus vem uma vez só para trazer o seu reino. Aí por isso que diz, quando o evangelho do reino for pregado. Por quem? Pelas testemunhas. Aí virá o fim. Ninguém aqui prega o evangelho do reino. Mas o que é que o sistema faz? Congresso de missões dizendo, nós temos que pregar, que senão não vai vir o fim. Nós temos que pregar, senão não vai vir o fim. Pode pregar à vontade, querido. Abre filial em tudo quanto é canto. Não vem o fim. O fim só vem quando Moisés e Elias vierem. Entenderam? Mas sabe por que a grande tribulação... Não dá para segurar esse relógio? Sabe por que a grande tribulação é tão gloriosa? Eu não vejo a hora disso começar, sinceramente. Porque é o único período que nós vamos ter graça e lei juntos. Evangelho da graça e evangelho do reino juntos. Igreja e Israel juntos. É o começo da unidade das varas. Quando ele disse através de Ezequiel, eu serei o único pastor, o único cabeça. Eu vou unir as varas. Entendem isso? Hã? Evangelho do reino só para judeu. Então o sistema não entende. Quem perseverar até o fim será salvo. Da grande tribulação. O problema é Bíblia Sagrada. Mateus 24 está falando do quê? 90% está falando de 69 depois de Cristo. Aí você vai lá no sistema, aí tem um irmãozinho lá. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, aleluia. Ai das grávidas, aleluia. Ai das grávidas que, irmãos, aleluia. Hoje está vazio, aleluia. Pouca gente, aleluia. Pouco glória a Deus, aleluia. Por que glória a Deus, aleluia? Porque está frio. E Jesus disse, aleluia. Ai, se ele vier, glória a Deus. No inverno, glória a Deus. Não é assim? Aí você diz, Akel, isso é patético. Sim e não. Muitos aqui, agora vou pegar, gostariam de ser esse, glória a Deus e aleluia. Porque ele vai ser julgado segundo a consciência dele, que não ampliou tanto. E vocês, que estão com a consciência bem ampliada, terão sérios problemas.
que eu pare com os cursos então, por favor. Pare com os cursos, eu não quero saber mais nada, por favor. Lamento, tarde demais. Tua cabeça já abriu. Agora só tem 2 caminhos: ser bom demais ou ser ruim demais. Vocês estão conseguindo compreender? Sinceramente, se não tiverem, não levanta a mão falsamente. Eu não gosto de falsidade. Estão conseguindo compreender? Sinceramente. Senão eu explico de novo. Fala rapidinho que eu estou no tempo. Aí eu estou querendo chamar todo mundo para despregar o que nós pregamos até agora. Despregar tudo e começar disso aí. Eu sei, mas é com equilíbrio. O que eu vou falar aqui, eu vou até aqui para trás. Labadácia. É que quando o evangelho chega na vida de vocês, ide e condenai. Bom mesmo é ser pagão e de caráter. Pagão que faz o bem. Ele vai precisar de Jesus? Vai. Mas vocês nunca ouviram falar em EQM? Quando o pagão, que nem entende nada de orixá, de deuses, fazia aquilo só por... irmão Aquio, prova isso, eu vou provar! Houve uma divisão em 700 a.C. Reino do Norte, Reino do Sul, Judá e Israel. Escute. A Samaria ficou dividida. E então surgiram os samaritanos. E os judeus romperam os laços com os samaritanos. Porque os samaritanos descumpriram a lei de Moisés. E começaram a casar com mulheres de fora da terra. Aí os samaritanos começaram a casar com mulheres estrangeiras. Com pagãs, idólatras. E os judeus se reuniram com os rabinos disseram: a partir de hoje, onde tiver um samaritano, não cumprimenta, não come com ele. Se passar na rua, se afasta, não senta perto, exclui. Se tiver funcionário samaritano, demite, manda embora. Se for cobrar impostos, cobra o dobro, persegue eles. E se vê ele atravessando na rua, cospe no chão. É isso que os filhos de Deus e Israel faziam com coitadinhos dos irmãos samaritanos. Aí Jesus vem e diz o seguinte: passou o sacerdote, passou o levita, os da lei, os do evangelho, os da igreja, os da cristandade, aleluia, glória a Deus. Aí passa um pagão, contaminado pela mulher pagã, idólatra, pega o, coloca no jumento, leva no hospital, paga todos os custos. Isso que eu não falei da água, do azeite, do vinho. Quem? E quem é que estava no chão? Quem é que estava no chão espancado? Um judeu. Um crente da igreja. Nós, quantas vezes eu estou lá ferido, machucado, sofrendo a beça. E quem mais me consola sempre são os pagãos. São eles que me abraçam. São eles que não falam mal de mim.
O religioso passa e não faz nada. Nada. Porque julga. Oh, meus irmãos, entendam isso. 70% do céu, assim tipologicamente falando, vai ser composto por quê? Foi o Senhor que disse: melhor fosse que nunca tivesse ouvido falar. Não é verdade? Porque ouvir a verdade, ou você é salvo ou você é condenado. A igreja de hoje está tão longe de Deus, mas tão longe de Deus. E agora vocês começam a entender o porquê que eu abri ontem dizendo: se todos vocês não trabalham, não ajudam, não entendem, não vêm, não contribuem, vocês que estão em casa, vocês que não vieram, se todos vocês não se unem, não ouvem, enquanto eu ajunto, vocês espalham. Eu vou lá, começo a construir um castelinho, vem alguém derruba. Começo a construir um castelinho, vem outro e derruba. Eu começo a construir, vem outro e derruba. E eu começo do zero, e do zero, e do zero. Se é assim, então vamos encher a casa de pagão, de bruxo, de espírita, de ateu. E quem disse isso foi ele. Ele disse: envia a carta primeiro para os meus filhos, enche a minha casa. E os filhos dele responderam: eu não posso, eu casei, eu não posso, eu comprei propriedade. Eu não posso. E aí veio a mensagem do Senhor: então, vai pelos lugares onde estão aqueles julgados pela sociedade, desprezados pelos religiosos, excluídos pelo sistema, aqueles que são considerados pagãos, aqueles, e enche a minha casa. Enche a minha casa. Deu para entender? Está provado ou não está provado? Mas para encerrar, quando ele se reporta em Mateus 7 é o caminho largo, para quem que ele está falando? Quem é o destinatário? Os judeus. Ele olha para os sacerdotes e diz: muitos, porque ele via as festas, tabernáculo, cheias, festa das trombetas, cheio, pátio do templo sempre cheio, sacerdotes, sinagogas, rabinos. Ele olhou para toda aquela multidão de religiosos e disse: vocês precisam entrar pela porta e o caminho estreito. Porque o caminho largo, você consegue ver,
metafisicamente ele apontando para o templo? Porque o caminho largo leva ao quê? E é nesse mesmo contexto que ele diz: muitos. No original, quase todos. Dirão naquele dia. Eles dirão? Não dirão, não vai ter tempo para dizer nada. É só uma metáfora. Não vai existir isso, não vai acontecer isso. É metáfora. Muitos naquele dia me dirão: em teu. O que significa isso? Quem são aqueles que representam o nome dele? Os cristãos. Em teu nome, eu sou cristão, eu te segui, eu acreditei na tua história. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, sempre te amei. Se afastem de mim vocês, porque eu não vos... Vocês nunca se perguntaram, alguma vez na vida, nunca. A Bíblia trata da primeira vara, a Bíblia trata da segunda vara. A Bíblia é para o seu povo. Diga comigo, seu povo. E os pagãos? Isso aqui é para você. E os outros? A Torá estava lá no Egito? A Torá estava na Babilônia? Na Síria? Então eles têm como ser cobrados por isso? Aqueles homens de bom caráter da Síria, do Egito, aqueles homens de bem, que não eram pagãos por consciência, mas por inocência. Não eram pagãos por consciência, eram pagãos por Santa Maria, rogai por nós. Está lá a imagem. Quem ela é para você? A mãe de Jesus. Inocência. Mas um coração grande, amável, que se o Áquil tiver ferido, é o único que vai se preocupar. Pode ter certeza, eu estou assaltado no caminho, quem é que vai me pegar? Pode ter certeza. Existia um outro grupo que era excluído da sociedade, mal visto, de quinta categoria, os publicanos. Aí Jesus vem e diz: está um homem na religião, hoje, na igreja cristã, dizendo: eu sou cristão. Evangélico, evangelho. Protestante, protesta. 95 teses de Lutero. Protesta, reforma. Católico, da única igreja universal. Você é cristão? Sou. E o publicano, o que é que ele faz? Perceba, tudo que Jesus está dizendo em seus ensinamentos é absolutamente o contrário de tudo que vocês ouvem hoje. Totalmente ao contrário. Vocês já ouviram lá no sistema os pastores dizerem: haverá surpresa no céu. Falam ou não falam? Vai ter surpresa no céu. Eles sabem ou não sabem disso? E continuam errando.
Engraçado que se tiver um fariseu aqui lá do sistema, ou vocês que ainda têm o sistema na cabeça, e que estão me julgando agora e dizendo, exagerou, não entendi. Escute. Se liberte hoje. Escute. O sistema, ele não só está enganando, usando a própria verdade, como o sistema está condenando as pessoas com o nome mais santo que existe, com a palavra mais santa que existe, não a Bíblia, a palavra, Deus falando. Entende? Eu vou repetir, melhor seria nunca ter ouvido. Jesus é aquele que quebra tantos paradigmas que ele chega a dizer o seguinte: amarra uma pedra no pescoço e se joga. Mas não faça isso. Olha só o que ele está dizendo. Amarra e se joga. É melhor. Se mata. Mas não faça isso. Ele é aquele que diz, corta fora. Porque é melhor entrar amputado. Esse é o Deus em carne falando. Todas as pregações de Jesus são nesse sentido. Todas. Não tem um sermão de Jesus a favor da cristandade. Ele está basicamente dizendo o seguinte: infelizmente, eu vim como pai para Israel e eles me rejeitaram. Então abracei os outros. Eu vim como filho e eles me mataram. Então abracei os outros. Agora eu venho como espírito e eles me rejeitam. Quem lembra de Cornélio? Cornélio era batizado? Cornélio conhecia o evangelho? Mas Deus conhecia as esmolas de Cornélio. E como amava Cornélio. Cornélio era um pagão. Hã? Centurião, sim. Vocês estão entendendo? Deus fez algo tão difícil, muitas vezes, de compreender, que é absolutamente o inverso de tudo que se ouve. Infelizmente, a minha pequena voz não vai chegar ao conhecimento de muita gente. Eu falava para vocês ali fora, de manhã. Quantos? Ontem de noite ou de manhã? Nem me lembro mais. Agora é tudo. 97%, eu imagino, 98%. Nunca ouviu falar em EC, igreja orgânica. Nunca ouviu falar disso aqui. Nunca ouviu falar. Para mais. É ou não é? Aí você chega no sistema e pergunta lá para o intitulado, padre, pastor, principalmente pastores pentecostais, carismáticos, padres, aquele. Olha o que você aprende no sistema. Ser pagão é a pior coisa. Ser católico é um pouco melhor. Ser judeu é um pouco melhor. Ser católico um pouco melhor. Aí você aprende no sistema que ser evangélico tem mais Bíblia, mais ensino, é melhor. Tradicional, batista, metodista, luterano, anglicano. Mas ser batista é ainda melhor. Porque batista já é uma linha mais equilibrada, tal, mais distante do catolicismo, mais ética. Mas aí se você ficar pentecostal, aí você está mais próximo ainda, mais cheio do Espírito Santo. E se ficar neopentecostal, então Deus te ama, você é especial. E é exatamente o contrário. Cada passo desse que você dá, você está se aproximando do fogo.
o fogo que te condena. Porque o que você acha que Deus vai cobrar do pagão, do católico, do espírita, do budista? O que ele tem para cobrar deles? A não ser boas obras, fazer o bem. Agora vocês, fazer o bem é obrigação. Eles é condição de salvação, vocês é obrigação. Não é santo, não é salvo? Salvo e santo tem que fazer o bem. Não tem como chegar lá e dizer eu fiz o bem. Agora o pagão vai ser salvo só por ter feito o bem. Quem quer voltar a ser pagão, não dá mais. Não dá mais. A consciência se abre e não tem mais jeito. Vamos lá. Só fazer uma perguntinha rápida. Como que eu posso entender de uma maneira mais correta a respeito de muitos serão chamados e poucos escolhidos? Esse é o contexto do caminho que eu estava dizendo. Muitos serão chamados. Olha o poder da religião, do sistema, da cristandade. É isso, é exatamente tudo que eu estou falando.